Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e já agradeço a sua companhia aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre os possíveis casos de chikungunya notificados em Juiz de Fora e vamos falar mais uma vez sobre a campanha Fevereiro Roxo, só que dessa vez com destaque para o Alzheimer. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Abramo, tudo bem? Bom dia à mesa, bom dia Juiz de Fora, estamos aí. Bom dia, Esteca. Bom dia, Caio, bom dia, Abramo, bom dia, amigos da mesa, bom dia, povo de Juiz de Fora. Quem está nos assistindo, pode ser de Juiz de Fora ou não. Ou não. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe a neurologista, professora Ana Laura Maciel Almeida. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer te receber. Obrigada. A gente recebe também a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Cecília Cosman. Bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mais uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. Verdade, a gente que agradece. E também o idealizador da plataforma Alzheimer 360, Felipe de Filippo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui também. Prazer é nosso. Bom, no início da semana nós já conversamos sobre a campanha Fevereiro Roxo, que coloca em evidência as doenças lúpus, fibromialgia e o Alzheimer. Hoje o centro da nossa conversa é a doença neurodegenerativa, que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo a capacidade de trabalho e relação social da pessoa que sofre com a doença. Doutor, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para as pessoas o que é o Alzheimer e quais são os estágios que essa doença ela representa. Sim, a doença de Alzheimer Chega só um pouquinho para frente, por a favor. principal causa de demência, principalmente pessoas acima de 65 anos. Isso não quer dizer que antes disso a pessoa não possa ter um quadro de uma demência ou de uma doença de Alzheimer. Normalmente é um estágio, assim, existem vários estágios, a doença ela tem um contínuo, a pessoa normalmente ela não dorme bem e acorda com Alzheimer. A pessoa ela vai de um estado de uma normalidade e que ela começa com algumas queixas cognitivas, principalmente relacionados com a questão da memória para fatos recentes, e isso vai piorando, chegando a comprometer as atividades de vida e a funcionalidade, a independência da pessoa. Nesse contínuo, a gente consegue identificar vários estágios, sendo que a primeira coisa que nós observamos é uma queixa de alterações de memória ou de outras áreas, como linguagem, como alterações de função de planejamento, de organização, e que isso, a princípio, não vai interferir muito no dia a dia da pessoa, ou seja, não vai comprometer a funcionalidade. Esse estágio a gente chama de comprometimento cognitivo leve. A pessoa que tem um comprometimento cognitivo leve, ela pode evoluir, né, para um quadro de uma doença de Alzheimer ou de outro tipo de demência, mas ela pode ficar nesse estágio e isso pode até reverter dependendo das causas que levaram a esse comprometimento cognitivo leve. Então, assim, o que é importante a gente entender? Que com o passar da idade, ou seja, quanto mais idoso, mais possível a pessoa evoluir com um quadro demencial, mas que não necessariamente, e que quando a pessoa começa com queixas cognitivas, principalmente com dificuldades de gerenciamento, com dificuldades de memória, esquecendo nomes, é importante fazer uma investigação, porque às vezes pode ser uma causa tratável, como por exemplo uma doença metabólica, como uma doença de um hipotireoidismo, pode ser uma deficiência de vitamina, como uma deficiência de vitamina B12, mas pode ser um quadro degenerativo. Tá? Então, isso é muito importante. É interessante.
Essa é uma doença de velho, então? Ou pode ocorrer também em pessoas jovens? Sim, não tão jovens, tá? Porque se a gente pega um paciente com menos de 65 anos, a gente tem pacientes que têm doença de Alzheimer com 50 anos, né? Teve um filme que fez muito sucesso, né, Para Sempre Alice, que abordava uma mulher, né, na minha faixa etária, né, de 50 anos. Bem criança. Jovem, muito jovem, né? E ela começou com um quadro de uma demência de Alzheimer, só que era um quadro familiar, genético. Esses quadros são bem mais raros, tá? E se a gente pega um paciente jovem com alteração de memória ou com um quadro demencial, a gente assim, obrigatoriamente tem que pensar em outros tipos de demência, inclusive demências infecciosas. Nem sempre é genético. Não. A palavra demência, nós tínhamos, principalmente na região de Barbacena, alguns hospitais para os dementes. Agora, já ocorreu de internar-se pessoas com Alzheimer? É demente, vai para esses sanatórios? Sim. Né? Olha que coisa, o crime que se cometeu nesse país. Na história desse país. Não é na história do país, acho que é na história da medicina, porque a medicina ela está em constante evolução e conhecimento. Só para assim, se ter uma ideia, né, eu não me acho tão velha, mas assim, quando eu fiz, né, o curso de medicina e quando eu estudava, a gente falava em demência de uma forma muito genérica, a gente nem tinha esclerose, o termo esclerosado era um termo muito usado pela população e até mesmo assim. A esclerose ela seria uma referência a uma demência vascular. A uma demência vascular que abrindo um gancho, quando a gente fala em demência de Alzheimer, assim, mundialmente, globalmente, é a demência mais frequente. Mas se a gente for ver populações, por exemplo, no Brasil, ela está muito equiparada com a demência vascular e em assim, alguns estudos assim, epidemiológicos, ela está até menos frequente do que a demência vascular, ou às vezes ela vem como uma demência mista. Alzheimer vascular. Por quê? Porque países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, têm muita dificuldade com a questão de saúde, de informação à população, de controle adequado dos fatores de risco, como o diabetes, principalmente a hipertensão, né? Então, a hipertensão é a principal causa, né, de AVC e de doenças cerebrovasculares, como a demência vascular. Pois é. Para que o programa seja esclarecedor, eu tive um caso de Alzheimer na família, minha mãe. E acompanhei, e por conta disso eu fiz algumas leituras. E quando deram o diagnóstico de Alzheimer, eu refutei e quis uma segunda avaliação. Sim, muito frequente. E quebrei a cara porque a avaliação era a mesma. Mas eu descobri, eu posso estar falando besteira, eu descobri que existem acho que 12 tipos de demências, nem todas deveriam ser chamadas de Alzheimer, até porque a sintomologia não é igual. E as doenças vasculares, que dão demências vasculares, elas não são degenerativas. Então, para que o nosso público fique mais informado, quantas demências existem, a diferença das vasculares para as degenerativas, né? E se há causas. A gente normalmente não faz esse tipo de classificação, mas a gente divide as demências em demências reversíveis e demências irreversíveis. Sim. As degenerativas não seriam reversíveis. Toda demência é degenerativa. Toda demência é degenerativa. Ou seja, acaba pela morte do neurônio. Exatamente. Você está perdendo um tecido neuronal, você está perdendo função. Né? Então, Entendi. Toda demência ela é degenerativa. Só que o que acontece? Quando a gente está lidando com uma demência reversível, a gente está lidando com 5% das demências, e aí inclui demências que são potencialmente reversíveis. Então, se a gente identifica um paciente com uma deficiência de vitamina, a gente repõe a vitamina, a paciente melhora.
uma isquemia. O que acontece? Só que muitas vezes a gente pega demências que são reversíveis, só que a gente pega num estágio Que elas não são mais reversíveis. que elas já não são mais É reversíveis. o caso da isquemia quando ela não é percebida a tempo, né? Assim, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal é uma situação clínica, né, em que aumenta os ventrículos. Hidrocefalia de pressão normal. Os Quer dizer, ventrículos, tem a hidrocefalia, mas a constatação a medição da pressão. é uma terminologia meio assim controversa, mas é o termo que nós usamos. E o que acontece nessa situação? Você tem que fazer uma cirurgia para derivar, para tirar esse líquor que está em excesso, e com isso você conseguiria reverter o quadro. Tá? Dá quadro de alteração cognitiva, mas dá também alteração de marcha, de incontinência urinária, é um quadro mais complexo. Só que esse seria um tipo de situação em que você teria como reverter o quadro. Só que se a gente pega um paciente que ele já está nesse processo há muito tempo, mesmo que a gente faça a derivação, esse paciente ele não vai melhorar, ele não reverte, né? Ele vai continuar com o quadro demencial. Ela falou uma coisa impressionante. Incontinência urinária. Porque você não precisa estar com Alzheimer para ter incontinência urinária. Não. Quem está com Alzheimer nem se percebe que ele está fazendo xixi nas calças. Agora, aquele que precisa usar fralda, Mas que está consciente. Ele se sente mais hostilizado, porque ele tem noção das coisas. Sim. E eu não sei qual que é a escolha, não. O que acontece? O Alzheimer, para ele chegar nessa fase em que o paciente não está percebendo mais, não está tendo conhecimento da sua própria situação clínica, ele já está num estágio mais avançado. Então, no início, normalmente o paciente ele refuta o diagnóstico, não só os familiares, mas assim, o próprio paciente ele tenta minimizar, ele costuma usar termos como, eu estou esquecido porque estou muito estressado, ou porque todo mundo esquece na minha idade. Medo de ressaca? Exato. O paciente, ele tem uma tendência a usar, assim, de subterfúgios para poder justificar aquelas dificuldades que ele está apresentando. Até chegar num momento, num estágio da doença em que isso fica, assim, irrefutável. Aí todo mundo realmente percebe que o paciente não tem condição de autogerir, né? Mas isso, num primeiro momento, é difícil, né? É difícil porque, muitas vezes, gera muitas dúvidas. A própria família, porque, assim, quando a gente fala em doenças que são, assim, que comprometem o indivíduo, a gente fala de um infarto. Quem tem o problema é o paciente, quem vai sofrer as limitações é o paciente. Quando você fala de uma doença como a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, você vai ter uma desestruturação, um comprometimento de toda a estrutura familiar. E isso é muito complicado. Tem a parte emocional. Emocional, psicossocial, de questão de custo, porque é um custo muito alto, tanto para a família quanto para o governo. Então, assim, tem muitas questões envolvidas. Existem algumas demências, por exemplo, a demência Alzheimer, porque eu convivi com ela envolve muita agressividade, né? Uma capacidade de repetição muito grande. Mas a mãe de uma amiga, que por acaso é da área médica também, ela já teve uma demência leve. Ela só saía nua pela rua, não lembrava de nada, mas vivia feliz e dançando. Sentia prazer. Ela sentia algum prazer na loucura, entre aspas, né? Na loucura que ela tinha. Mas depois ela teve uma evolução, como todas as demências, começou a perder todas as capacidades de controle e tal. Da agressividade. Nem tudo é Alzheimer, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Não, é porque assim, a manifestação clínica da doença de Alzheimer, ela pode variar. Pode variar. Pode variar. Então, mas toda doença degenerativa é chamada Alzheimer? Não. Né? Alzheimer é um dos tipos de demência, a mais frequente, entre aspas, né, como a gente já colocou. Que diferença? O que caracteriza o Alzheimer? O Alzheimer, o principal comprometimento da doença de Alzheimer é a questão da memória e o comprometimento nas outras áreas cognitivas. Só que, assim, se a gente for falar fisiopatologicamente, a gente tem algumas substâncias e algumas alterações que acontecem no cérebro que não acontecem, pelo menos na intensidade e nem na localização que acontece na demência de Alzheimer. Então, a demência de Alzheimer ela tem comprometimento de algumas
substâncias, como a proteína beta-amiloide e a proteína tau, elas são as principais. Isso não quer dizer que em outras demências também não tenha algum comprometimento dessas proteínas, mas assim, na intensidade e na localização, o Alzheimer ele pega principalmente uma região do cérebro que a gente chama de hipocampo, que algumas regiões próximas ali do hipocampo, que está muito relacionado com a questão de consolidação de memórias, de você registrar e guardar as memórias. Então, quando a pessoa começa a ter um quadro degenerativo, ele vai ter uma diminuição dessa área no cérebro, tá? E a gente tem, assim, alguns biomarcadores, né? Essas duas que eu falei são, mas tem outras que está muito em estudo atualmente, nessas últimas décadas, tem muito estudo nesse sentido, mas a gente tem outros tipos de demência que não vai ter esse comprometimento, né? Tanto é que agora, atualmente, a gente fala muito em estudar mais assim a fundo, né, as proteínas envolvidas e não só a questão assim estrutural que a gente consegue visualizar, por exemplo, numa ressonância, que também é um recurso que a gente pode usar para a gente poder... Aquele líquido cérebro espinal também parece que é avaliado, né? Sim, a gente pode fazer, é um procedimento pouco invasivo, né? A gente faz uma punção, né, do líquor, normalmente na região lombar, e a gente consegue identificar algumas alterações, entendeu? Mas tem outras demências que não vão cursar com essas alterações, e aí podem dar alterações mais de atenção, mais de alterações de coordenação, mais de comportamento. Alterações de humor. De humor. Por exemplo, um dos sintomas que a médica relatou, que confirmava a princípio a demência degenerativa, no caso o Alzheimer, era a depressão. A minha mãe começou a pedir para tomar Ocadil. Era um ansiolítico e ela ficava deprimida e também, quer dizer, a depressão não se cura com ansiolítico, mas ela ficava ansiosa, talvez pela perda de memória, pela perda do controle, e ficava triste ao mesmo tempo. E quando ela não tinha acesso a esse Ocadil, ela ficava muito triste. E parece que o Ocadil desligava ela um pouco dessa necessidade. E eu ficava com medo daquilo ser ruim para ela, e comecei a querer controlar, e ficou o cachorro correndo atrás do rabo, né? Todas as demências têm por princípio uma depressão? Algumas sim, tá? E isso pode ser, assim, tem estudos mostrando a relação da depressão com a demência de Alzheimer, com outros tipos de demência, tem algumas alterações de neurotransmissores que vão estar relacionadas com a questão de causar a depressão como um quadro inicial, tá? Mas isso não quer dizer que vá evoluir só na demência de Alzheimer. Entendi. Então, assim, a depressão, ela pode ser pródromo, pode ser, assim, um quadro inicial, por exemplo, um paciente que tem doença de Parkinson e que vai evoluir com um quadro demencial. Tá? E pode acontecer em outros tipos de demência mais raras, como a demência por corpos de Levy, que é um outro tipo